o que que eu percebo, o que que muita gente me fala? Que quando entram ali em reuniões ou vão fazer uma apresentação para alguém que eles entendem que é muito importante na organização, por exemplo, o líder, o chefe, o gerente, o diretor, o dono da empresa, travam. São pessoas que estão ali na reunião, naquele ambiente, e ao invés de estarem ansiosos por falar, estão, na verdade, muitas das vezes quase que rezando em silêncio. Por favor, não me chama, por favor, não me escolhe, não me escolhe. Eu já senti isso algumas vezes, você talvez também. Quando você vai para um teatro, para uma apresentação, e aí aqui em Brasília, né, eu já fui para alguns teatros aonde o pessoal, os artistas, estavam interagindo com a plateia. E eu confesso que no meio de um monte de gente que eu não conhecia, eu já, quando o olhar do artista que ia chamar alguém, passava na minha direção, quase que olhava para o outro lado, eu falava, não, eu não, eu não, eu não. Por quê? Porque dava vergonha, dava medo. Medo de fazer um papel, de passar um ridículo, de ser marcado não porque fez alguma coisa boa, mas porque fez uma grande bobagem. Então esse medo me congelava quando eu estava nesse contexto. E tem muita gente dentro das empresas que passa por esse mesmo sentimento, essa mesma sensação quando está numa reunião. E aí o primeiro ponto para a gente trabalhar e desconstruir o medo, construir algo potencializador que vai te levar para o teu cargo de liderança numa grande empresa é quando você vai para um contexto desse, para uma reunião, entrar mudo e sair calado é uma das maiores armadilhas que você pode ter. Quantas vezes eu vejo muitas pessoas fazendo isso? Eu vou até falar a verdade, que na minha cabeça eu trabalho com uma estatística. Em todas as reuniões, 90% das pessoas entram mudas e saem caladas. Elas sucumbem a esse medo de fazer um papel de bobo, de falar alguma grande bobagem, de serem percebidos como alguém que, enfim, marcados por um erro e não por um acerto. E 10% se manifestam. E você precisa entender que em uma reunião, em um ambiente assim, você está numa vitrine. E quando você está numa vitrine, vamos fazer uma analogia, imagina que você seja um produto na sua carreira. A sua marca, o que você é capaz de fazer é o seu produto. E quem não é visto, não é, acredito que você completou, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Quando você vai para uma reunião, você não está indo para um abate, você está indo para um palco. É a oportunidade de aparecer. No fundo, você que é um profissional, um analista que quer crescer e alcançar um cargo de liderança, você deveria desejar estar nas reuniões, especialmente quando tiver ali pessoas que tomam decisões, gerentes, diretores, o dono. Nessa hora, se você sente medo, você está se colocando naquele grupo de 90% das pessoas que sucumbem e que não vão crescer, porque você está tendo o comportamento da maioria que anda de lado, que fica estagnado. Quando você aproveita uma oportunidade dessa, você se destaca. E o que você precisa para crescer na sua carreira, especialmente numa grande empresa, é justamente se destacar. Porque olha a lógica. Nas funções de cima, sempre tem menos vagas do que na função de baixo. Se você é analista e quer se tornar supervisor, tem muito menos vaga de supervisor do que de analista. Então, tem um monte de analista querendo crescer. Quem é o analista que vai subir? O que se destaca, o que fez a diferença, certo? Então, você precisa entender isso. Primeiro, entrar mudo e sair calado é um grande erro. E quem não é visto não é lembrado. Reuniões são uma grande vitrine. Mas por que isso acontece? Eu vou te explicar um medo que te bloqueia. E aí vamos lá. Você olha para um diretor, alguém que você considera importante na organização, e você tem medo de se manifestar para aquela pessoa e fazer algo errado e ficar marcado por isso. E de onde vem esse medo? A gente precisa entender isso. Porque se você quer mudar, você precisa entender a origem desse medo. E eu vou te falar, esse medo vem do significado que a sua mente dá para aquela pessoa que você considera muito importante. Se a tua mente entende que aquela pessoa é muito importante, ela vai resgatar lá do teu passado, provavelmente da tua infância, quais foram as experiências que você teve na tua infância com autoridades. E aí vamos voltar no teu passado? Relembra a relação que você tinha com teu pai, com a sua mãe, com os teus professores em sala de aula. Se você foi uma criança que na tua infância, quando o teu pai e a tua mãe eram acostumados, né, ou frequentemente te davam uma bronca, e quando ia te dar uma bronca, você criança é menor do que o adulto te olha de cima para baixo, fala com você, você não pode fazer isso, toda hora eu tenho que te falar, você faz tudo errado, você tira tudo do lugar, pelo amor de Deus, você não tem jeito. Qual é o significado que a tua mente deu para essa relação sua com uma autoridade? Você minimizado ali, ó, apequenado, olhando de baixo para cima, alguém que te dava uma bronca de semblante fechado,
e você nunca fazia certo. Era só não, 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 tudo errado, tudo errado, tudo errado, e não tinha validação. Tem que ter a cobrança, tem que ter o não, mas será que tinha assim, olha, parabéns, meu filho, minha filha, olha, parabéns, né? Se fosse teu professor ou tua professora, parabéns, isso que você fez foi muito bom. Se a gente não constrói essa experiência de validação na infância, você cria um referencial para a tua vida adulta que, quando você olha para uma autoridade, volta aquela criança que viveu tudo aquilo, volta aquele sentimento. O que volta para você é, caramba, quando alguma autoridade fala, geralmente ela fala porque eu fiz alguma besteira, eu fiz algo de errado. Tenho que ficar quieto, calado e rezar para não fazer mais nada errado, porque essa experiência de conversar, me relacionar com uma autoridade é sempre muito ruim, me deixa triste e chateado. Faz sentido? Isso vai te manter onde você está e não vai te levar para o cargo de liderança que você sonha, especialmente em grandes empresas. Então, o que eu já te falei aqui? Que entrar mudo e sair calado é um dos erros, um dos maiores erros que você pode cometer e é um dos erros mais comuns que eu vejo nas pessoas. Em todo fórum, se tiver 10 pessoas ou 50 pessoas, geralmente 90% fica calado aquela reunião inteira e 10% se manifesta. Aqueles 10% costumam se destacar. Você tem que fazer parte deles. Porque nesses lugares você está na vitrine. Quando você está ali, você tem que ser percebido, porque quem não é visto não é lembrado. Na hora de escolherem alguém que vai ser promovido, um sucessor, vão lembrar de quem se destacou. Qual é o posicionamento, a performance, como você tem se saído nesses momentos, nessas reuniões? Você tem rezado para ninguém te perceber, para você não correr o risco de ter que falar e falar uma bobagem, ou você tem aproveitado essa vitrine, esse palco para se destacar? Aí você pode falar assim, Júlio, eu sinto medo, porque a maioria das pessoas sentem. Então de onde vem esse medo? Que era o estágio que eu estava aqui agora para vocês que chegaram. Esse medo vem do significado que você construiu para a sua relação com uma autoridade. Então quando você entra num ambiente de trabalho, numa reunião, numa palestra, numa apresentação, e tem alguém ali que o sua mente identifica como uma autoridade, ela vai resgatar o significado que você construiu, provavelmente na tua infância, de como é se relacionar com uma autoridade. E se na tua infância as autoridades eram sempre pessoas que brigavam com você, te corrigiam, te olhavam de cima para baixo, você se sentia menor que eles. Se essa é a associação que a tua mente faz com uma autoridade, é normal que no ambiente de trabalho você queira ficar calado. Sabe por quê? Porque quando a autoridade fala com você, ela está te cobrando, te dando uma bronca, te colocando no seu lugar, te colocando de castigo. E você não quer isso. Se o sentimento é ruim, você vai fugir de ter aquele sentimento. O teu instinto de sobrevivência, que é algo que vem há milhares de anos na nossa mente, ele vai buscar te preservar. Como? Ei, passa despercebido. Porque se aquela autoridade falar com você, você já sabe como é. É péssimo. Vai te dar uma bronca. Vai ser horrível. E esse referencial vai determinar se você cresce ou não numa grande empresa. Esse referencial vai determinar se você consegue passar da barreira de analista ou se você vai sucumbir como analista o resto da vida. E não é porque você não dá conta, não é porque você não tem potencial, é simplesmente porque a tua mente enxerga numa autoridade alguém que está ali para te dar uma bronca, para te colocar no teu lugar. Mas percebe que na verdade isso não é o que acontece na relação, isso é o significado que a tua mente dá para aquele momento e aí ela molda o teu comportamento, que na maioria das vezes é ficar mudo, entrar mudo e sair calado. Não ser percebido. Se preservar passando ali, ó, despercebido ou despercebida. Mas agora que a gente está olhando lá para trás, entendendo que esse medo vem disso, então o que fazer? Naquela época você era uma criança. E uma criança não sabe diferenciar razão e emoção. Uma criança, na verdade, ela quase não tem razão. Ela basicamente só tem emoção. E tudo que acontece com uma criança, ela absorve como uma verdade. Se eu chegar para uma criança e falar, olha, você é a pessoa mais inteligente do planeta, você pode ser o que você quiser, ela vai acreditar nisso. Mas se eu chegar para uma criança e falar, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer contigo, você faz tudo errado, eu tenho que ficar o tempo inteiro te corrigindo, ela vai acreditar nisso. Se eu falar para você hoje, que é um adulto, alguma dessas duas coisas, você vai ponderar. Olha, você pode ser o que você quiser, você vai dar uma ponderada. Eu posso sim ser o que eu quiser, eu sei. Mas eu sei que se hoje eu estou aqui como analista nessa empresa que eu trabalho, eu não vou ser presidente no final desse ano. Eu posso ser presidente, mas eu tenho que fazer algo racional que me leve até lá. Uma sequência de ações que me leve até lá. Uma criança não. Se eu falar para ela, olha, você vai ser presidente esse ano, ela, que só tem emoção, pode acreditar naquilo.
Ao mesmo tempo, se eu viro para você adulto e falo, você faz tudo errado, eu não sei mais o que fazer com você, você pondera. Nossa, o Júlio deve estar num dia ruim. Eu nunca vi ele assim. O que deve ter acontecido com ele? E essa ponderação, que é a razão, vai fazer você levar isso em conta ou relevar. Mas a criança não. A criança vai absorver tudo como uma esponja, tudo vai virar uma verdade. Então, como hoje você é um adulto, vamos olhar para as suas relações. Quando você está ali com alguém que você considera uma autoridade na empresa, que é alguém que pode ajudar no teu crescimento, na tua promoção, se você congela, olha para o teu passado. Na tua infância, você passou por experiências como essa que eu falei? De pais, professores, tios, que estavam sempre te dando bronca e faziam você se sentir mal quando se relacionava com eles? Sim ou não? Se sim, entenda, agora você entendeu de onde veio. Mas agora, como um adulto que você é, você tem razão e emoção. E eu quero que você coloque a sua razão no jogo. Aquilo que você viveu na tua infância foi um capítulo. O que você está vivendo agora como adulto no seu ambiente de trabalho é outro capítulo completamente diferente. E o teu chefe, o teu diretor, o dono da empresa, ou aquela pessoa que é uma autoridade para você, não é alguém que está ali para ficar te dando bronca e te colocando de castigo. Então, você precisa agora ressignificar isso por meio da razão. Olha, é uma nova história. Aquela pessoa que eu coloquei nesse pedestal de ser um vilão, ali um pai, uma mãe mandona que me dá bronca e que eu tenho que evitar ser chamada a atenção, não existe nesse ambiente. O que existe nesse ambiente são dois adultos, às vezes em funções diferentes. E cada um com as suas responsabilidades, autonomias diferentes, mas estão ali para se relacionar e gerar um resultado por meio de processos. É isso. Então, não tenha medo do teu chefe, não tenha medo dos líderes da empresa. Muito pelo contrário, aproveite as raras oportunidades que você está com eles para mostrar tudo que você todo o potencial que você tem, tudo que você é capaz de fazer. Aproveite esse momento para falar: ei, olha para mim, eu posso fazer diferença, sabe? Quando você está ali naquele exemplo caricato do filme, né, ou na sala de aula, quem aqui sabe explicar o que era o real, o cruzado novo, o cruzeiro velho, a evolução da moeda? Aí tem sempre uma pessoa que fica, eu sei, aquela pessoa que responde tudo. E chega um momento que o professor, né, naqueles filmes caricatos, até começa a ignorar. Então, quem sabe me explicar aqui o que foi a Segunda Guerra Mundial? E a mesma pessoa de sempre, eu sei. O professor parece que não está vendo, né? Mas alguém sabe? Alguém sabe? A pessoa, eu sei. Você tem que ser essa pessoa. Você tem que chamar o holofote para você. Não que você tem que ser egoísta, eu falo isso daqui a pouco. Mas você tem que chamar o holofote para você. Porque na empresa você precisa se destacar. Porque quem vai assumir a vaga de cima, que tem muito menos vagas, posições do que a quantidade de pessoas querendo, é quem se destaca. Então, primeiro, desconstrói aquele significado. Aquele chefe, aquele líder não é meu pai, não é meu professor, não está ali para me dar uma bronca. Muito pelo contrário. E quando eu estou com ele, que é um adulto assim como eu, em funções diferentes, ele pode decidir o meu futuro aqui na empresa, eu preciso que ele perceba quem eu sou. Eu preciso que ela perceba o meu potencial. Aquela diretora tem que lembrar de mim na hora da promoção. Eu preciso construir mais momentos com ela para mostrar que eu tenho um pensamento analítico, que eu sei do que eu estou falando, que eu tenho disposição para assumir desafios, que eu aceito projetos, que ela pode contar comigo. Você tem que aproveitar esses momentos. É nessa hora que você vai construir tudo isso, certo? Então, desconstrói aquele teu medo. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu professor, não é aquele adulto que te dava bronca na infância. É um adulto que precisa de você para juntos performarem nos processos da empresa, entregar os resultados. E um bom líder, que eu acredito que é o que você deve ter aí, né, na sua equipe ou na tua empresa, ele quer pessoas boas, porque pessoas boas constroem resultados melhores. Então ele precisa ver isso em você. Ele não vai adivinhar se você não mostrar. Certo? Então, vamos lá, recapitulando. Entrar muito e sair calado em reuniões, um dos maiores erros que você pode cometer. Quem não é visto não é lembrado. Nesses momentos você precisa aparecer, você tem que falar. Não vá para uma reunião e não fale nada. Agora, também não vai encher linguiça, não vai ficar falando qualquer bobagem. Só que calm down, né? Esfria a temperatura. Aquela pessoa que está ali não é um vilão, é uma pessoa como você. Há algum tempo atrás ela estava na função que você está hoje. Então relaxa, deixa sua mente, que é uma máquina super poderosa, trabalhar e se manifesta com inteligência. Terceiro, desconstrói esse medo. Aquele adulto que está ali na tua frente não é o adulto da tua infância que te dava bronca. Não, não é. Então vai lá e ressignifica. Essa pessoa na verdade não é um vilão para mim, não é uma pessoa para me dar bronca. Muito pelo contrário, é alguém que eu admiro, que eu quero estar perto, que eu quero mostrar o meu potencial e que pode me ensinar, pode me mentorar, pode me dar conselhos e me levar mais rápido para a minha vaga de liderança, certo? Outra coisa muito importante. Bom, antes de eu falar desse quarto passo, complementando aquele comentário,
Então, querer chamar a atenção, estar em evidência, é diferente de ser egoísta. Tá? Então, saiba chamar a atenção para você, mas seja generosa ou generoso também. Tá numa reunião? Poxa, não seja só você que fala. Fale e marque presença. Mas uma vez que você fez isso, dê a chance para outras pessoas falarem. Levanta a bola para outras pessoas aparecerem. E isso também vai voltar para você, profissional, você analista, para que você possa prosperar e alcançar o cargo de liderança numa grande empresa. Então, é muito importante você achar o ponto de equilíbrio dessa química, de, ao mesmo tempo, eu não posso não ser percebido. Eu tenho que dar um jeito de participar e de chamar atenção. Mas também tenho que dar um jeito de ser generosa ou ser generoso, de fazer os outros aparecerem comigo. Não sou só eu, sou eu e eles. Certo? Faz sentido? Ó, a Lorena falou aqui, né? Primeiro, obrigado por você estar aqui, Lorena. Ela falou, excelente, show. Obrigado, Lorena. O quarto passo é o seguinte: o teu medo, esse significado que você dá para suas experiências da infância que estão voltando na tua vida adulta, que estão influenciando os teus resultados, ele vai ter o tamanho que você dá para ele. Isso é muito importante você entender. Você pode entrar numa reunião e até já ter consciência disso que eu te falei. Ah, eu já entendi. Aquela pessoa, aquela referência de liderança não é aquele líder do passado que me fazia me sentir mal, que me dava bronca. Não é. Só que a tua razão, ela anda na frente da tua emoção. Você precisa primeiro ressignificar isso. Mas você vai ter que trabalhar isso durante algum tempo para que você tenha um sentimento melhor em relação ao seu relacionamento com líderes, para que você possa se posicionar. Só que você vai sentir mais medo ou menos medo na medida do quanto você alimenta aquele medo. E aí eu vou ilustrar isso da seguinte maneira. A minha filha, eu tenho um casal de filhos, né? Alice, de 7 anos, Rafael, de 1 ano e 3 meses, fazendo hoje, e a minha esposa, Fabi. E a minha filha Alice, ela tem muito medo de injeção ou vacina. Muito medo. Quem é pai de criança talvez tenha passado por isso. E ela fica antecipando aquela vacina, aquela injeção durante. Eu até evito falar para ela com muitos dias de antecedência, porque ela fica vivendo o sofrimento durante muito tempo. E aí, com a Covid, ela já tomou as 2 doses, né? Então, quando estava chegando a época dela tomar a primeira dose, ela já começou a sofrer. E no dia, ela, mãe, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Por quê? Ela estava imaginando que ia doer muito, que ia ser uma experiência horrível. Mas ela estava imaginando isso a partir do que ela projetou na mente dela. Ela alimentou tanto aquele medo que aquilo se tornou a pior coisa que poderia acontecer com ela na vida dela. Nada era pior do que aquilo. E eu falava, filha, não vou mentir para você, vai ter um beliscãozinho, mas é só um beliscão. Quando você dá uma topada aí numa parede, num canto de alguma coisa, é possível que dói mais do que esse beliscão da vacina, não vai ser tudo isso e tal. Não, pai, vai ser horrível, não quero ir. Beleza. Ela enfrentou aquela ansiedade toda, estava na fila sofrendo, sentou lá. E aqui em casa a gente tem uma política, né? A gente não segura nossos filhos para dar vacina ou tirar sangue. Porque a gente acredita que se eu agarro ela e travo ela, eu estou fazendo com ela justamente o que eu estou te explicando hoje de construção de medos. Eu vou construir nela um significado de que quando ela não quer fazer alguma coisa, vem alguém, um adulto mais forte, alguém que ela ama, o pai ou a mãe, e travam ela e forçam a fazer o que ela não quer. Imagina a repercussão dela na vida adulta com uma referência, né, de autoridade. É péssima. Então, justamente pelo que eu estou te contando hoje, a gente não segura. A gente já ensinou isso para ela e tal. Ó, você tem que dar conta, eu não vou te segurar, quem vai fazer é você, eu não vou te forçar a fazer nada. E ela entende isso. E ela respirou, respirou e falou para a moça lá, né, da vacina, pode ir. E na hora que deu a vacina, ela deu um berro, que ela mesma falou, todo mundo escutou, né, na vizinhança inteira lá de onde ela estava do posto de saúde, um berro enorme. Mas depois que passou a vacina, sabe o que ela falou? Pai, não doeu tanto quanto eu imaginava. Foi bem menos. Olha só. Ela alimentou tanto aquele medo, ela criou um monstro tão grande, não precisava. Mas o monstro nunca foi grande, sempre teve o mesmo tamanho. Uma picadinha de uma vacina. Quem faz aquele monstro não ser nada, ou ser algo que talvez ela evite até se vacinar, de repente alguns adultos, né? Não sei se é o caso, com medo de injeção, de vacina, não teria se vacinado pelo medo do momento da picada. Porque eles alimentaram tanto aquele medo que aquilo virou um monstro gigantesco, sendo que aquilo poderia ser algo desse tamanho. E o tamanho está na sua mente. Se você acredita que numa reunião de trabalho, quando você falar, você vai falar uma grande besteira, e você tem medo de falar em reuniões de trabalho, principalmente quando tem uma autoridade, alguém que você considera muito, você vai alimentar esse monstro tanto que ele vai tomar um tamanho que você nunca vai conseguir falar. Porque vai estar sempre te assolando aquele medo.
Só que aquilo não existe de verdade. Porque no dia que você tomar coragem de falar, você vai perceber que foi ótimo, que não teve nada de errado. Mesmo que você fale alguma bobeira, não vai acontecer nada com você. Nada. Simplesmente você vai estar mais pronto para falar de novo. Só que talvez você nunca consiga passar por essa experiência se você ficar alimentando esse monstro. Esse monstro é do tamanho que você dá para ele. Você precisa entender isso, como todos os outros medos que você vai ter na sua carreira ou na sua vida. O que você tem que fazer com medo é outra coisa, que é o quinto passo, eu vou te explicar já já. Mas isso é muito importante que fique claro para você. O seu medo é do tamanho que você dá para ele. Assim como eu disse que a minha filha, né, alimentava esse medo da vacina, o meu sobrinho, que tem a idade dela, 6 dias de diferença, ele não alimenta medo nenhum. Ele vai lá e ele faz desse jeito, sentou para tomar a vacina da Covid e falou: pode aplicar, moça. A moça, penqueira. Pronto, acabou? Pronto, foi embora. Simples assim. Duas crianças da mesma idade crescem num ambiente muito parecido, tem convívio, né, o tempo inteiro. Uma deu um significado para aquele medo, o outro deu outro. E eles encararam aquele momento de maneiras completamente diferentes. E é isso que acontece na tua empresa. Quando você está com medo e não fala, e vê alguém ali que sempre fala. Aquela pessoa não alimentou o medo, ele sabe que aquilo ali é uma vitrine, na verdade, é bom pra caramba, e ele está sempre falando. Ele lida com aquele momento de uma maneira muito diferente de outra pessoa que fala, poxa, e se eu pedir para falar, bem na reunião que tem meu diretor, e falar uma besteira e ficar marcado para sempre, e aquilo acabar com a minha carreira? Isso não existe. Só que se você alimentar essa verdade, ela vai ser uma verdade que vai existir na tua mente, que vai te travar e vai te bloquear. E assim você não alcança o cargo de liderança, especialmente numa grande empresa, onde alta performance é o que fala mais alto. Como você vai ter uma alta performance se você se omite por conta dos medos que você tem? Faz sentido para você? Sim ou não? Pessoal, o quinto passo é o seguinte. Tá bom, Júlio, já entendi. Eu sinto mesmo medo. Eu entendi que esse medo provavelmente vem da minha infância, das experiências que eu vivi. Mas eu também entendi que, como o adulto que eu sou hoje, tendo razão e emoção, eu vou ponderar que aquilo era um capítulo da minha vida, que agora é um novo capítulo, e que aquela autoridade que tem no meu trabalho, aquela pessoa que eu reconheço como autoridade, nada mais é do que um adulto como eu, que tem uma função diferente, mas a gente está ali para contribuir um com o outro. E eu preciso que aquela pessoa me perceba como um grande potencial para me ajudar a crescer, a alcançar o cargo de liderança que eu sou na empresa. Certo? Certo. Júlio, equalizou, mas eu ainda tenho medo. Pronto. O medo, gente, não é ruim. O medo é bom. Sabe por quê? O medo está ligado ao teu instinto de sobrevivência. Se você não tivesse medo, imagina que você não sentisse medo de nada e chegasse um assaltante com uma arma. Me dá aqui sua carteira ou sua bolsa. E você não dou, não sinto medo. Aí a pessoa com uma arma é uma negociação injusta, desproporcional, você vai perder. O que ele pode fazer contigo? Pá, tirar a tua vida. Então, o medo existe para preservar a tua vida, né? É o teu instinto de sobrevivência falando. Agora, o medo não pode te congelar. Sentir o medo, o que você tem que fazer? Se preparar. Sentir medo, Júlio. Cara, eu já entendi que eu tenho que participar de uma reunião, eu tenho que falar, tenho que fazer a diferença, tenho que ser percebido, ser generoso com os outros, todo mundo tem que aparecer, mas eu não posso entrar muito e sair calado. Já entendi. O que eu faço agora? Eu ainda estou com medo. Se prepara. O medo serve para que você possa se preparar para lidar com o que está te dando medo. Qualquer coisa que seja. Ah, tenho medo de dirigir. Se prepara para dirigir melhor. Faça aulas, faça curso, busque pessoas que dirigem bem, peça conselhos. Se prepare. Tá bom, já entendi. Eu vou para uma reunião de trabalho que tem pessoas ali muito importantes que podem me aconselhar e podem me promover ou não. E eu estou com medo. O que você vai fazer? Se prepara. Aquela reunião trata de qual tema? O que você já percebeu lá que é um problema comum e recorrente? Como levar uma solução para aquele problema? Se prepara. O medo serve para que você se prepare, mas não para que você congele. Uma vez que você está preparado, vai com medo mesmo. Tem uma conhecida, grande amiga da minha família de muitos anos, que falou uma frase para mim esse ano e me marcou. Eu adorei aquela frase. E ela estava me contando ao longo da vida dela alguns momentos que ela teve coragem de fazer algumas coisas que, inclusive, o marido dela na época, o cônjuge dela, não apoiava, né? Ele achou que ela não deveria fazer o que ela fez. E ela falou: sabe o que eu fiz, Júlio? Porque quem vive com medo vive pela metade. Olha que frase. Quem vive com medo vive pela metade. Para mim faz todo sentido. Porque quando você tem medo e você quer fazer alguma coisa que você deseja, mas tem medo e não faz, você nunca sabe como seria. E talvez você está abrindo mão de viver aquilo que você sonhava, porque você sucumbiu ao teu medo. Quem vive com medo vive pela metade. Para contar, lá na empresa que eu trabalho, tem uma moça, né, uma menina jovem, fazendo hoje aniversário, inclusive, fazendo 17 anos hoje. E eu passei por um episódio que me ensinou muito, com uma menina que tinha 16 anos, está fazendo 17 hoje. Ela foi numa reunião nossa, ela entrou por acaso,
Essa menina que tinha 16 anos no dia, entrou numa reunião cheia de lideranças da empresa, e naquela reunião tinha o diretor da área. Ela é uma menor aprendiz. Entre ela e o diretor da empresa tem ela como menor aprendiz, tem ela fazer 18 anos para poder ter uma CLT, não, CLT ela já deve ter, né? Mas fazer 18 anos para poder ser contratada formalmente. Aí ela vai entrar, sei lá, como assistente, depois ela tem que virar analista, depois ela tem que virar supervisora, depois ela tem que virar ou coordenadora ou especialista, depois ela tem que virar gerente e depois ela chega ao cargo de diretora. Olha o abismo entre ela e o diretor. E aí ela entrou e aproveitou a oportunidade. Depois dessa reunião que ficou marcada, ela já várias vezes teve a oportunidade de falar de novo com esse diretor, falar o quanto ela gosta da empresa, o quanto ela quer ser contratada, foi convidada para participar de um evento que vai ter que é relativamente restrito, ela não estaria lá e ela foi convidada. Hoje é aniversário dela, ela foi lá e o diretor recebeu ela, tirou uma foto com ela, inclusive publicou no Instagram dele. Sabe o que ela está fazendo? Ela está construindo a marca dela. Ela está aproveitando as oportunidades. Ela está sendo vista e ela está sendo lembrada. O diretor sabe quem ela é. E aí eu quero que você tire um aprendizado desse comportamento dessa menina de 16 anos, menor aprendiz. Talvez ela tenha feito o que você precisava ter feito e ainda não fez. Mas o que importa não é o que passou. É agora, você criando consciência de tudo isso que eu estou te contando, caindo fichas aí para você desse lado, o que você vai fazer de diferente a partir deste momento para mudar a história daqui para frente? O que passou, passou, não tem problema, vira aprendizado. Mas daqui para frente, como vai ser? É você que escolhe. E eu quis te dar hoje tudo o que você precisa, todas as ferramentas para escrever uma história diferente. Aquele líder, aquela autoridade que você enxerga ali na sua empresa e que talvez a sua mente traga para ela o significado das autoridades da sua infância, que te davam bronca, te colocavam de castigo, isso não existe. O que você tem do outro lado é um adulto como você, que precisa de você e você precisa dele. Aquele momento é um momento de vitrine, não deixe passar despercebido, aproveite esse momento. E esse medo que você sente, que você já entendeu que não é, que vem do teu passado, da tua infância, mas é outra história, esse medo é do tamanho que você dá para ele e você não pode perder a chance de aparecer. Então vai lá e faz a diferença. E quando você estiver chamando o holofote para você, não esqueça de ser generosa ou generoso com os outros. Também não queira ser só você falando. A única pessoa que aparece nas reuniões, apareça falando coisas importantes, porque o medo te fez preparar e agora você está pronta ou pronto para quando se manifestar fazer a diferença. Mas também esteja pronto ou pronta para levantar a bola para os outros. A generosidade também vai te levar para a tua promoção na carreira.